Panorama internacional diante do fracasso das sanções impostas à Rússia. A Rússia tem mostrado resiliência, né, e bastante superação sobre as sanções internacionais impostas. Então é sobre isso que nós vamos começar no vídeo de hoje. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, agradeço de coração, peço que fique até o final do vídeo. Se você já é ouvinte aqui do canal, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio ao meu trabalho produzido aqui. Se você não gostar e achar que a voz é ruim, que não é na Janequine, que o perfil não te agrada, pode ir para outro canal. Eu não quero aqui número imenso de inscritos, eu quero pessoas que estejam interessadas e gostem do meu trabalho produzido, tá certo? Então eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos para o vídeo. Primeiro, o mundo viu a maior pandemia da história, que se arrastou em avalanche sobre todos os países do globo. Então, você passou por uma histórica pandemia e essa pandemia agravou muito o mundo, a convivência, as relações interpessoais. Nunca visto antes, a pandemia levou o mundo a uma mudança radical de hábitos e comportamentos sociais muito grave, muito intenso, e com destaque para o confinamento e paralisações de atividades econômicas. Levou o mundo ao caos econômico. É o fique em casa. Vocês ouviam muito por aí na época da pandemia. Fique em casa, a economia nós veremos depois. Quando o mundo recolhia os cacos e tentava voltar à normalidade, foi surpreendido com o conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, levando o mundo ao caos. Assim, pessoal, a conjugação do conflito entre Ucrânia e Rússia e os efeitos da pandemia está levando o mundo a uma profunda histórica crise econômica global. Basta você dar uma passadinha rápida pela Europa e Estados Unidos e olhar os ingredientes econômicos para você ver esta grave crise histórica na economia. É uma catástrofe mundial que cortará o crescimento econômico global, segundo o presidente do Banco Mundial, a BBC. É o que nós estamos vendo: fome, miséria, falta de emprego, falta de comida, falta de tudo. Então, o mundo caminha para uma catástrofe, uma hecatombe mundial sem proporções. Seja como for, as economias nacionais, com raríssimas exceções, estão mergulhando numa trajetória de depressão, com brutal desaparecimento de empresas, aprofundamento da concentração e centralização do capital, derretimento dos mercados de trabalho, acentuação da precarização e desigualdade social. Isso é muito grave e vai levar o mundo à perda de riqueza acumulada no decorrer desse período de pujança econômica no qual o mundo passou recentemente. Então, o mundo teve uma produção de riqueza muito grande, e esta crise que está vindo aí, ela vai precarizar e acentuar, aumentar, aprofundar a desigualdade e a pobreza no mundo. O impacto econômico do conflito Rússia-Ucrânia se estendeu além das suas fronteiras. Hoje, praticamente os seus efeitos nefastos na economia e na vida das pessoas é mundial. Todos os países do globo estão sofrendo os efeitos decorrentes deste conflito. Isso porque aumentou os preços globais de economia, energia, em particular o petróleo, causando inflação em quase todos os países do globo. Então, os reflexos atingidos de forma global. Então, eu chego a dizer que trata-se de conflito global, tendo em vista os reflexos em diversas áreas da economia que atinge o globo inteiro, todos os países do mundo. Os Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia aplicaram sanções financeiras sem precedentes à Federação Russa, em decorrência da invasão da Ucrânia. Fazendo uma análise dessas sanções, parece que todas essas sanções não surtiram os efeitos esperados como planejado no início da sua implantação. Elas estão causando efeitos, reflexos contra os seus
implantadores, os seus aplicadores das sanções? Primeiro, pela grande dependência europeia do gás do petróleo russo. Então, eu acho que não houve um planejamento na hora de implementar essas medidas e não se planejaram para se precaver da falta do gás e do petróleo. E essa dependência está levando a União Europeia a um desastre econômico sem precedentes. Segundo, porque a Rússia já havia se planejado antes e criado contramedidas para neutralizar essas sanções. Então, por isso que os efeitos não estão sendo esperados. Cada dia a União Europeia e os Estados Unidos aumenta o pacote de sanções, inclui mais produtos ali dentro e parece que o efeito não está surtindo. Bom, o que se vê é a inflação batendo recorde na zona do euro e disparando nos Estados Unidos de forma sem precedente na história, de forma assustadora para o povo americano. Parece que as medidas de curto prazo que foram necessárias para atenuar os efeitos negativos do confinamento e suspensão de atividade durante a pandemia, como injetar recursos na sociedade e sustentar, impulsionar a demanda agregada mediante o que? Impressão de dinheiro, resultar em inflação. Então você faz uma conjugação. Os Estados Unidos chegou a imprimir trilhões de dólares e distribuir dinheiro fácil para a população. Esse remédio parece que não está trazendo, que está aprofundando ainda mais a crise pelo excesso de liquidez de moeda no mercado, conjugado com a crise, né, dos produtos energéticos, que é dependente da Rússia. Outro ponto que assim que está aprofundando a crise é o afrouxamento fiscal norte-americano, né? Eles com a impressão de dólares sem lastro, com alta disponibilidade de recursos. Isso faz com que a população tenha muito dinheiro em mãos e cause inflação pelo consumo. Mas a dependência de boa parte dos países da Europa e Reino Unido do gás e petróleo russo está ruindo a ordem mundial monopolar. O mundo está indo para esse conceito de mundo depois da derrocada da antiga Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, e passou a ser um mundo monopolar, pelo que está mostrando, está ruindo. Será que a hegemonia global norte-americana está com os dias contados? Fica a pergunta aí, faz os comentários, coloca aí o que é que você acha, diz aí se você acha que isso vai ocorrer. Diante desse novo quadro geopolítico mundial que se encontra em gestação, vai ocorrer isso aí? Duas reflexões que vamos fazer sobre esse tema. Eu acho que no cenário atual nós temos que fazer reflexões. A primeira reflexão que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: o Banco Central dos Estados Unidos agiu como deveria agir nas atuais circunstâncias? Será que eles tomaram as medidas corretas no tempo certo? Segundo, como os estados capitalistas ocidentais, capitaneado pelos Estados Unidos, irão se comportar diante da construção dessa nova ordem mundial que está sendo gestada pela Rússia, China e Índia. Como eles irão agir? Como eles vão se comportar, tendo em vista que eles têm a maior economia do globo, eles têm um arsenal militar gigantesco? Será que vão para o embate direto? Ou eles vão se conformar e se conformatar dentro desse novo sistema mundial que está sendo pensado pelos países citados? Bom, pessoal, fica a reflexão acima, né? Então vocês fazem os comentários, quem sabe discutiremos em um próximo vídeo sobre esse tema. Deixa nos comentários, fala aí o que é que você achou da crise mundial. Eu vejo o mundo entrando numa derrocada de conflitos, né, de cada vez mais acirramento. O conflito Ucrânia-Rússia se aprofunda. Nenhuma das partes até hoje foram ou deram sinais de ir para mesa de negociações para acordo de paz. A nossa organização mundial, que deveria propor a paz até hoje, está muda e calada, que chama a ONU, os organismos da ONU está mudo e calado. E eles partem para o acirramento cada vez maior. Só que nós temos que
pensar e ter sempre em mente que, de um lado, nós temos uma potência atômica com mais de 7.000 ogivas nucleares, e do outro lado, nós temos vários países que têm arsenal atômico gigantesco. Então, a soma dos dois são muito grande, o poderio e força militar. No lado da Rússia, nós temos um país que tem tradição secular de conflito, de guerra. É o país que vem enfrentando as guerras há centenas de anos. Então, eles têm o know-how, têm, né, a percepção, tem toda a sua tradição de se manter, se comportar em uma guerra. Então, está aí esse conflito. Para onde vai parar? Os países da Europa e Estados Unidos não estão dando refresco, não propõem paz, e cada dia eles procuram acirrar e incitar a Rússia ao chamamento da guerra. Então, nós caminhamos para uns dias muito difíceis no mundo. Então é isso que eu tenho para você no vídeo de hoje. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal.